paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar início à nossa reunião de terça-feira, reunião de oração. Vamos buscar a face do Senhor esta noite, que nós possamos nos dispor a isso, nos dispor à vontade do Senhor, clamar, bendizer também, exaltar, agradecer ao Senhor pelos feitos, pelas maravilhas. A presença do Senhor é melhor e maior do que tudo. Amém? Amém. Vamos fazer a nossa primeira oração desta noite. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Pai querido, em tua presença aqui nessa noite nós nos colocamos em oração, agradecendo ao Senhor em primeiro lugar, Senhor, por termos chegado em segurança à tua casa, por estarmos aqui, Jesus querido, na presença do Senhor para falar contigo, para buscar a face do Senhor enquanto é tempo. Que o Senhor venha estar conosco neste lugar, derramando a tua unção, a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, toda a glória, Senhor, do Senhor sobre este lugar. Que em nome de Jesus, cada um de nós seja alcançados pelo Senhor aqui, tocados pelo Senhor, movidos pelo Espírito Santo, a fazer, Jesus querido, a vontade do Senhor. Que se cumpra em nós o querer do Senhor nesta noite e que todas as coisas que nós façamos aqui honrem ao Senhor, porque não existe outro digno de receber tudo que temos para te ofertar senão o Senhor. Fica conosco e nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor Jesus neste momento, exaltando aquele que é digno, aquele que é santo, que opera milagres, que faz maravilhas, que é Rei e Senhor, que governa tudo e todas as coisas, aquele que era, aquele que é desde o princípio e aquele que ainda virá. Vamos a engrandecer ao nosso Senhor Jesus, ao Rei do Universo. Vamos declarar que Ele está aqui movendo entre nós. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas,
lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia! Aplauda o nome do Senhor, o Deus de milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Oh, glória, Ele está aleluia. aqui neste lugar, amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, para depois, em seguida, nós já começarmos o nosso tempo de oração com o nosso Pai. Você que pode, tome seu assento, você que tem aí seu lugar, pode se assentar. E já vamos abrindo a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Glória a Deus. É uma passagem bem conhecida. Nós vamos explanar um pouquinho. Amém? Amém. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Só esses 2 versículos. Nós vamos explanar um pouquinho agora. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa carta de Paulo aos Romanos, que faz esta declaração triunfante da invencibilidade do amor de Deus demonstrado de forma suprema em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui no versículo 35, um pouquinho antes aí, ele diz assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Né? É uma pergunta de Paulo para nós. O que pode nos separar do amor de Deus, né, que está em Cristo Jesus? E aqui embaixo, no versículo 38, ele vai falar, né, o que não pode nos separar do amor de Cristo. Aleluia. Esse contexto, essa carta foi escrita aos irmãos, né, como eu disse aqui de Roma, né, aos irmãos romanos, né, aos irmãos que estavam ali, não apenas aos que moravam ali em Roma, né, mas os judeus convertidos, né, os gentios que estavam ali, que eram convertidos ao cristianismo. Essa carta é escrita para estes, que eram convertidos ao cristianismo, convertidos ao evangelho de Jesus Cristo. E Paulo está ali trazendo uma esperança para este povo que estava passando por constante perseguição e sofrimento sobre o regime do Império Romano. Né? Então, eles estavam ali passando por perseguições por serem cristãos, né? Estavam passando por dificuldades, por sofrimentos, né? E Paulo vem trazendo encorajamento a este povo. Né? Ele vem trazendo essa coragem aos irmãos para eles permanecerem firmes em sua fé, né? Mesmo em momentos de adversidade. E nos nossos dias hoje não é diferente. Muitos de nós temos passado por perseguições, temos passado por dificuldades, né, sofrimentos, né? E Paulo traz essa esperança ainda para nós hoje, porque a palavra do Senhor, ela é imutável, né? Ela não muda. Então, essas palavras nos trazem hoje esperança, nos trazem conforto, segurança e certeza do amor de Deus por nós. Né? Paulo declara isso aqui, né? O que pode nos separar do amor de Deus? Está falando para um povo lá do passado, mas essa palavra ainda é tão atual que ela fala conosco hoje. O que pode nos separar do amor de Deus? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos explanar um pouquinho, né, sobre essas coisas que Paulo declara aqui, né, que não podem nos separar do amor de Deus, né? E nós vamos começar falando sobre a morte. Aqui no versículo 38 ele fala: porque estou certo de que nem a morte poderá nos separar, né? Por que a morte não pode nos separar do amor de Deus? A morte não pode nos separar do amor de Deus, porque mesmo depois que nós morremos fisicamente,
O amor do Senhor, ele ultrapassa, né, o tempo, as circunstâncias, né, o nosso corpo físico, ele transcende todas as circunstâncias temporais. Então, o amor de Deus, ele permanece mesmo depois que nós viemos a falecer, mesmo depois que nós morremos, né? O Senhor, ele continua amando a cada um de nós, o amor de Deus continua a existir e a nos envolver. Então, a morte não pode nos separar do amor de Deus. Uma vez que aceitamos a Cristo, esse amor, ele vem sobre nós aqui nessa terra e também na eternidade. Em seguida, ele vai falar que nem a vida pode nos separar, né? Todas as suas alegrias e desafios, né, na nossa vida não podem nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Porque independente das situações em que vivemos, o amor de Deus está sempre presente. Mesmo diante das dúvidas, dos medos, nós podemos nos agarrar a essa promessa. O amor de Deus está conosco. Independente do que nós vivemos em vida, né, as alegrias, os desafios, os medos, as indiferenças, enfim, né, nada pode nos separar, nem a vida. O próximo, ele fala, nem os anjos, né? Por que nem os anjos não podem, né, nos separar do amor de Deus? Nenhuma criatura espiritual pode interferir no amor de Deus por nós, seja ela celestial ou infernal. Não há nenhuma força ou entidade que possa impedir o amor de Deus de alcançar e manter aqueles que estão unidos a Cristo. Então, nada, nada. Não existem demônios que possam, não existem anjos que possam nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Em seguida, ele vai falar, nem os principados e as potestades, né? Principados e potestades se referem às autoridades espirituais e governamentais. E esse amor do Senhor sobre nós é maior do que qualquer principado ou governo. Então, nós sabemos que nós ouvimos muito falar, né? Muitas das vezes as pessoas falam ali, né, na igreja, nos altares, né, sobre principados e potestades, e muitos não explicam, né, o que isso significa. Então, se refere a autoridades e governos espirituais, né? E aqui também os humanos, né, governamentais, né? Os humanos também, nada disso pode nos separar do amor de Deus, né? Porque a autoridade suprema é o nosso Senhor Jesus. E aí ele segue falando que nem o presente, nem o porvir. Né? O presente e o porvir, para quem não sabe, porvir é algo futuro, né? É o que vai acontecer no futuro para nós. Então, as circunstâncias atuais ou as coisas futuras não podem nos separar do amor de Deus, pois ele está no controle de tudo. Então, independente do que você tem vivido, independente do que ainda você vai viver, do que te espera no futuro, Deus, ele está no controle de tudo. E o amor de Deus dele permanece sobre nós. Amém? Glória a Deus. Aí vamos lá no versículo 39, ele diz, nem a altura. E o que significa esta altura? Né? Altura, exaltação, status, fama, poder, posição social, reconhecimentos humanos. Nada disso pode nos separar do amor daquele que pode exaltar o humilhado e abater o exaltado. O Senhor é dono de tudo e tem todo o poder em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias, no céu, na terra, debaixo da terra, ele é o Todo-Poderoso. Então, a exaltação aqui nessa terra, os status que muitas das vezes as pessoas colocam, né, os status delas, a fama, o poder, a posição social, o reconhecimento humano. Muitas das vezes as pessoas são reconhecidas humanamente, mas não são reconhecidas diante de Deus, né? E qual que é o maior mérito nosso? Ser reconhecido diante de Deus, né? E poder, no dia do arrebatamento e no grande juízo final, o Senhor dizer que nos conhece, né? E não termos que ouvir do Senhor para que nos afastemos dele, porque não temos comunhão com ele, não tivemos comunhão com ele, então ele não nos conhece. Então, ser reconhecido por Deus é a melhor coisa, né? Aqui na terra e também na eternidade. Depois, ele vai falar sobre a profundidade. A profundidade se refere às coisas ocultas, conhecimentos elevados ou experiências. Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Independente do quanto nós tenhamos conhecimento aqui nesta terra, né? O quanto nós tenhamos experiências, né?
E muitas delas são válidas, gente. A gente tem experiências, né? Principalmente experiências com Deus, são válidas, são maravilhosas. Mas nada disso pode nos separar do amor de Deus. Nós não podemos deixar que isso tome conta da nossa vida, tome conta do nosso ser, esteja acima de Deus, né? E nada disso pode separar-nos dele, porque ele é eterno, ele é soberano, ele é supremo, e nada muda o amor do Senhor para conosco. Amém? E depois ele vai falar, nem alguma outra criatura nos poderá separar, né? Outra criatura, seja ela, como já disse lá no princípio, seja ela espiritual ou natural, jamais poderá nos separar. O amor de Deus é exclusivo e incondicional, né? O que quer dizer incondicional? Incondicional quer dizer que não depende de nenhuma condição. O Senhor, ele não nos impõe uma condição para ele nos amar, né? O ser humano, sim. Muitas das vezes a gente vê as pessoas, para você ficar comigo, você tem que fazer tal coisa. Para você receber o meu amor, você precisa fazer isso, ou precisa dar aquilo e fazer outras coisas. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus não nos impõe uma condição, né? Para que ele nos ame. É incondicional. Glória a Deus. E é um amor eterno. Este amor não é um sentimento passageiro. Como eu disse, né? É eterno. O amor de Deus, ele transcende, né? O temporal, né? E então o amor do Senhor não é um sentimento passageiro, né? A nossa vida aqui na Terra é passageira. O que nós sentimos aqui uns pelos outros, o amor que sentimos aqui humanamente falando, né, é passageiro. Mas o amor do Senhor não. O amor do Senhor é eterno. Esse amor é soberano e imutável. Este amor nos capacita a perseverar, a amar e a viver vidas que glorificam a Deus, o nosso Pai. Amém? Então, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a vida, nem a morte, nem principados, potestades, poderes, nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos para 1 Coríntios, um pouquinho para frente aí, 1 Coríntios. Vamos para o capítulo 13. E eu já estou finalizando aqui, nós vamos fechar com esse versículo. 1 Coríntios 13, nós vamos ler o versículo do versículo 4 ao 8 e o versículo 13. Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 4. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Encontraram? Diz assim o versículo 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Amém? O amor é maior do que tudo, né? Veio do Pai, o princípio do amor é o Pai, ele nos amou primeiro. E hoje nós o amamos, né, como uma forma de retribuição, né, do amor do Pai para conosco, mas o princípio do amor é o próprio Deus. Amém? Então que você guarde isso no seu coração, na sua mente. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus veio em forma de homem como nós, viveu as tentações, passou pelas dificuldades que nós passamos, para nos mostrar que é possível a gente passar por aqui e ainda vencer. Amém? Então, que esse amor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que em todo momento da sua vida, em todas as circunstâncias, quando você for provado, quando você for tentado, quando você se sentir sozinho, abatido, que você lembre, o amor de Deus está com você. Amém? Vamos para o nosso tempo de oração. Fique à vontade. Se você quiser ficar sentado, em pé, de joelho, fique à vontade, mas não deixe de orar e clamar ao Senhor. Amém? 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 Glória a Deus. Já oramos, já tivemos nosso tempo de oração com o Senhor, tempo precioso, tempo gostoso. A vontade é de não ir embora mais, né? De ficar. Mas amanhã,
quarta-feira, né? Amanhã temos trabalho. Então, nós vamos voltar para casa agora, abençoados, protegidos, cuidados. Vamos sair deste lugar debaixo da proteção do Senhor e até chegarmos em casa, o Senhor estará conosco. Amém? Vamos agradecer a Deus? Feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai, nós te glorificamos, Pai, te agradecemos, meu Deus, por este tempo de oração, por este tempo que estamos na presença do Senhor. Tempo, Jesus querido, que eu creio, Senhor, que nós falamos contigo e o Senhor falou conosco. Obrigada, Jesus querido, por ouvir a nossa voz, por atender as nossas orações e por trazer, Jesus querido, respostas, Pai. Eu já agradeço por tudo aquilo que o Senhor vai trazer, porque eu sei que o Senhor é fiel, Pai, para falar conosco e para trazer o que nós precisamos. Que o Senhor venha estar, Jesus querido, nos levando de volta aos nossos lares, protegidos, cuidados, abençoados em nome de Jesus. Que em todo o percurso que nós fizermos, o Senhor nos livre de acidentes, de incidentes e de toda a retaliação. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor seja com os nossos irmãos que não puderam estar aqui esta noite, que o Senhor os alcance, os abençoe da mesma forma que o Senhor nos abençoa aqui nesta casa. Assim nós oramos, damos graças a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus.